Seguimos aprendendo mais da palavra de Deus e, em especial, quando lemos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, do Espírito Santo através deles, e vemos o apóstolo Paulo viajando, pregando, um verdadeiro missionário e agora voltando para Jerusalém, seguindo uma direção do Espírito Santo. Paulo, quando volta para Jerusalém e antes de voltar, ele começa a encorajar os irmãos e despedindo-se de cada um deles. Quando chega a Mileto, de Mileto ele manda chamar os presbíteros lá de Éfeso. Diz assim o capítulo 20, o versículo de número 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e quando chegaram, ele lhes disse, preste bem atenção, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem, eu acho maravilhoso essa expressão do apóstolo Paulo. E ele diz assim, vocês sabem como que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. E ele diz assim, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem, irmãos, principal do Evangelho, arrependimento e conversão ao nosso Rei. Uma das mensagens principais do Evangelho, arrependimento e conversão ao Senhor Jesus Cristo. É tão importante compreendermos isso. E Paulo, quando se despede dos irmãos, ele trata de expor um pouco o seu coração, o trabalho que ele realizou. E todo servo de Deus, todo pastor, todo aquele que se dedica à obra do Senhor, deve ter a sua vida em total transparência. É muito, muito importante isso. É muito importante que as pessoas que estão trabalhando conosco, a quem nós estamos servindo, saibam quem nós somos, o porquê fazemos, o como nos comportamos. É muito importante que eles nos conheçam a fundo. Eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz aos irmãos de Éfeso, não aos irmãos, é claro que isso não se refere a todos os irmãos, mas em especial aos líderes, aos presbíteros, aqueles que estão mais próximos, e ele chega para eles e diz, vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês, vocês me conhecem, vocês sabem qual tem sido a minha intenção, o meu pensamento, como eu ajo, a maneira que eu tenho procedido no meio de vocês. É verdade, irmãos, eu creio assim que aqueles que estão mais próximos de nós devem saber tudo de nós, devem saber, aqueles que nós estamos servindo. Ele diz mais, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, vocês sabem como eu tenho agido, de que maneira eu tenho servido ao Senhor. Ele fala com toda a humildade, procurei viver com vocês de uma forma humilde como eu tenho ensinado. É assim que eu tenho procurado agir, com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente perseguido pelos judeus. Nós sabemos como a vida dele foi uma perseguição constante, mas isso não impediu Paulo de pregar a palavra, de viver o Evangelho, não apenas pregar, mas de viver, a ponto de poder dizer a eles, a todos os presbíteros ali de Éfeso, vocês conhecem, vocês sabem muito bem, eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Eu procuro transmitir a boa palavra de Deus para que vocês sejam bênção, para que vocês alcancem a salvação.
É verdade, irmãos, esse deve ser o propósito do nosso coração, pregar a palavra de Deus, transmitir toda a verdade de Deus, tudo aquilo que pode ser proveitoso aos irmãos. Vocês sabem como eu tenho vivido, vocês sabem a mensagem que eu tenho pregado, aquilo que eu tenho falado para vocês, vocês sabem muito bem, sabem que eu testifiquei, ou seja, eu dei testemunho tanto a judeus como a gregos. Eu tenho dado testemunho a todos, que todos devem se arrepender. Ah, que coisa maravilhosa! Vocês precisam se converter-se a Deus com arrependimento e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem. Vocês sabem que eu tenho transmitido a vocês que é necessário que vocês se convertam a Deus, é necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês vivam uma vida em Deus, na verdade de Deus. Eu imagino aqueles presbíteros avaliando, analisando a vida do servo de Deus e pensando sobre ele, o que ele tinha feito, o trabalho que ele tinha realizado, como ele deixou Jerusalém, como ele deixou os planos, os projetos dele para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Nada é mais lindo do que isso, nada é mais proveitoso do que isso, do que nós cumprirmos o propósito de Deus, fazermos aquilo que está no coração de Deus. Coração de Deus, irmãos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que todos alcancem a plenitude da salvação que há em Cristo Jesus. E para isso é necessário de nossa parte arrependimento, conversão, nos alinharmos com Deus, caminharmos com Deus, estarmos debaixo do propósito de Deus. Vocês sabem o que as pessoas sabem a meu respeito, o que as pessoas conhecem, o que os meus líderes, aqueles que são pastores comigo, presbíteros comigo, sabem ao meu respeito. Será que eles conhecem tudo de mim? Se não conhecem, eu preciso fazer com que eles conheçam, deixar conhecido a eles o trabalho que tenho feito, porque afinal nós já estamos também voltando para casa, voltando para o projeto de Deus. A cada dia, irmãos, nós estamos voltando, cumprindo aquilo que Deus tem plantado em nossos corações. Assim fazia Paulo, assim devemos nós fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? É bom saber disso, né? É bom saber que a nossa vida é transparente, deve ser vista por todos. Todos devem conhecer, saber aquilo que está em nossos corações. Convido você a orar, se você puder, nesse instante, vamos passar por esse momento precioso de oração. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus, querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, querido e doce Espírito Santo que nos consola, que nos guia. Ó meu Deus e meu Pai, eu me dirijo a Ti e com gratidão no meu coração por me dar esse privilégio de mais uma vez, meu Pai, meditar em Tua Palavra, saber e conhecer tudo o que o Senhor tem feito por nós e mais o que os Teus servos fizeram por nós. Paulo, teu servo, teu apóstolo, teu enviado, não apenas serviu, meu Deus, aos irmãos da Ásia, aos irmãos por onde ele andou naquela época, mas também tem servido a cada um de nós. Nós olhamos para ele como um modelo, meu Deus, e te agradecemos por nos dar Paulo, te agradecemos por nos dar Pedro, te agradecemos pelos apóstolos, te agradecemos, meu Deus, por todos aqueles que têm servido ao Senhor nos dias de hoje, com integridade de coração. Tantos são os teus servos
e nós queremos nos incluir, estar com eles, cumprindo e fazendo a tua vontade. Usa-nos para a glória do teu nome. Tu és Deus, tu pode todas as coisas. Age em mim, age em nós, age na vida deste irmão e desta irmã nesse instante, meu Pai querido. Senhor, e aqueles que neste momento estão enfrentando lutas e aflições, que são coisas, meu Deus, que o Senhor mesmo disse que nós passaríamos. Eu oro por eles, meu Pai, eu intercedo por eles. Eu peço o teu consolo, a tua bênção, a tua graça sendo derramada sobre cada um dos teus filhos e filhas nesse instante. Eu oro, te louvo, te agradeço, meu Pai, no precioso nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, meu amado. Seja você uma bênção, em nome de Jesus.